O Egito Antigo é uma das civilizações mais importantes da história. Sua cultura e arte influenciaram o mundo todo. Mas uma pergunta ainda é controversa. Os antigos egípcios eram negros? Seja bem-vindo ao canal Kemet, a história africana. A língua egípcia fornece a resposta mais clara para essa pergunta. Os egípcios tinham apenas um termo para se autodenominar, KMT. Esse termo significa literalmente os negros. Kemet é escrito com um hieróglifo representando um pedaço de madeira com a ponta carbonizada. Na língua egípcia, o coletivo se forma a partir de um substantivo, colocado no feminino singular. Portanto, KMT significa rigorosamente os negros, ou os homens pretos. Além disso, os egípcios também usavam o termo KMT-JW, que significa os negros, os homens pretos. Esse termo é usado para se referir aos egípcios como um povo distinto de todos os estrangeiros. Portanto, as evidências linguísticas são claras. Os antigos egípcios se viam como um povo negro. A visão de que os antigos egípcios eram negros foi amplamente aceita até o século XIX. No entanto, a partir desse período, essa visão passou a ser contestada. Alguns historiadores argumentam que os antigos egípcios eram uma mistura de povos de diferentes etnias, incluindo negros, brancos e povos do Oriente Médio. No entanto, as evidências linguísticas são contundentes. Os antigos egípcios se viam como um povo negro. Agora vamos falar sobre um assunto muito importante: a aparência da população do Antigo Egito e dos africanos. A África é o continente de origem da humanidade. É lá que foram encontrados os fósseis mais antigos dos ancestrais dos seres humanos, datados de cerca de 3 milhões de anos. Um estudo publicado na revista Science em 2010 analisou o DNA de 1.500 africanos de diferentes partes do continente. Os pesquisadores descobriram que a diversidade genética entre os africanos é muito maior do que a diversidade genética entre pessoas de outras partes do mundo. Por exemplo, a diferença genética entre um africano do sul e um africano do norte é maior do que a diferença genética entre um europeu e um asiático. Isso significa que na África você encontrará pessoas com uma grande variedade de características físicas, como pele de diferentes tons, desde muito escura até muito clara, cabelos de diferentes tipos, desde crespos até lisos, olhos de diferentes cores, desde pretos até azuis, nariz de diferentes formatos, desde largos até finos. É importante lembrar que, embora a maioria das esculturas do Antigo Egito representem pessoas com narizes largos, lábios carnudos, isso não significa que todos os egípcios apresentavam essas características físicas, mesmo sendo negros. Após apresentarmos essas informações, mostraremos a vocês que algumas pessoas do passado, como Heródoto, Aristóteles, Luciano, um escritor romano, e Diodoro da Sicília, entre outros, deram sua opinião sobre a aparência física dos antigos egípcios. Heródoto, considerado o pai da história grega, visitou o Egito e, em repetidas ocasiões, mencionou a cor da pele dos egípcios, comparando-os com os Colquidas, um povo que habitava a região da Colquida, onde atualmente se encontra o país da Geórgia. Heródoto afirma: é evidente que os Colquidas são da mesma raça que os egípcios. Muitos egípcios me disseram que, em sua opinião, os Colquidas eram descendentes dos soldados de Sesostris. Eu mesmo cheguei a essa conclusão com base em 2 indicadores. Em primeiro lugar, eles têm pele negra e cabelo crespo. Em segundo lugar, os egípcios e os etíopes são os únicos povos da humanidade que praticam a circuncisão desde tempos imemoriais. Os próprios fenícios e sírios da Palestina reconhecem que aprenderam essa prática com os egípcios, enquanto que os sírios do rio Termodonte e da região de Patenios e seus vizinhos, os macrões, dizem tê-la aprendido com os Colquidas. Temos ainda, mesmo que de forma preconceituosa,
O comentário do cientista e filósofo grego Aristóteles, na sua obra Fisiognomística, que tenta estabelecer uma relação entre a natureza física e a natureza moral dos seres vivos, fornecendo evidências que confirmam o testemunho de Heródoto. Aqueles que são muito negros são covardes, como, por exemplo, os egípcios e os etíopes. Mas os excessivamente brancos também são covardes, como podemos ver pelo exemplo das mulheres. A coragem está na coloração entre o negro e o branco. Vou deixar para vocês verem e acompanharem as impressões de outras pessoas que viram os antigos egípcios no passado. Os egípcios conquistaram o país dos homens de pés negros e o chamaram de Egito, a partir de seu próprio nome. Luciano, o escritor romano, escreve detalhadamente como ele vê um homem egípcio em alguma de suas narrativas. Esse rapaz não é simplesmente preto. Ele tem lábios grossos e pernas muito finas. A maior parte dos homens do Egito são negros, com uma aparência descarnada. Os etíopes dizem que os egípcios são uma de suas colônias. E no campo da ciência, Ximenes Serrano é um arqueólogo ocidental. Ele foi ao encontro de uma múmia com o nome de Chamaia. Essa múmia representa a elite no Antigo Egito. Sereno faz uma descoberta reveladora, pois ele pensava que a elite era representada por pessoas com aspecto mediterrâneo contemporâneo. Assista! Well, they have just told me that Shammai had Nubian features, which means that their ruling family was probably Nubian, and that was unexpected. Examining Shammai's anatomy closely, the thickness of his bones and the shape of his nasal cavity, the anthropologists think he was a black African, likely from neighboring Nubia. A huge revelation that challenges the prevailing image of the Egyptian ruling class. We always thought the ancient Egyptian elite were Mediterranean type, and in this sense, Shammai is representing the society of the frontier, in which different ethnic groups were mixed. At the end, it doesn't matter the color of your skin. Shammai was Egyptian. Como vocês podem ver, Alejandro fica realmente surpreso que os pesquisadores descobriram que a elite dos antigos egípcios não pareciam com povos do Mediterrâneo ou caucasianos, mas se pareciam com o povo núbio, mas eram egípcios. Agora iremos ver mais declarações, porém contemporâneas, de alguns estudiosos, ou seja, declarações feitas no presente. Com todas as suas admitidas limitações, mostram que na Tebaida, de 1/7 a 1/3 da população egípcia era negra e que no Egito pré-dinástico, menos da metade podia ser classificada como não negroide. A julgar pelas medidas nas tumbas dos nobres até a 8ª dinastia, os negros formavam pelo menos 1/6 da classe alta. A evidência da língua também liga o Egito à África e à raça negra, em vez da Ásia, enquanto cerimônias religiosas e costumes sociais reforçam essas evidências. Os próprios egípcios, mais tarde, afirmaram que eles e sua civilização vieram do sul e de tribos de Punt. Certamente, no período mais antigo no qual restos humanos foram recuperados no Egito e na Baixa Núbia, eles parecem ter formado, cultural e racialmente, uma só terra. O arqueólogo francês Vivant Denon, observando as características da esfinge, diz: a escultura é africana, o personagem é africano. A boca e os lábios, da qual são grossos, têm uma suavidade e delicadeza de execução realmente admiráveis. Parece carne e osso. Por testemunho quase unânime de historiadores antigos, entendo que os egípcios pertencem a uma raça africana que se assentou primeiro na Etiópia, no meio do Nilo. Seguindo o curso direto do rio, eles gradualmente alcançaram o mar. E por fim, em nosso primeiro vídeo e último relato, que será feito pelo Conde de Volney em sua expedição ao Egito, ele disse ao se deparar com a esfinge e outras esculturas: os antigos egípcios eram verdadeiramente negros, da mesma matriz racial que os povos autóctones da África. O fato de que essa raça de negros, que hoje são escravos e objeto do nosso desprezo, seja a mesma a que devemos nossa arte, nossas ciências e mesmo o uso da palavra escrita. E, finalmente, o fato de que, entre os povos que pretendem ser os maiores amigos da liberdade
e da humanidade, tenha se sancionado a escravidão mais bárbara e questionado se os negros teriam um cérebro da mesma qualidade que os cérebros dos brancos. E assim terminamos esse vídeo que será o pontapé inicial nesse canal. Mas precisamos também do seu apoio. Contribua seguindo o canal Kemet, a História Africana, e dando like no vídeo para que ele seja compartilhado para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.